Boa noite a todos. Todos bem? Ótimo. Preparados para o Natal? Natal não, né? Thanksgiving chegando. Essa palestra é muito oportuna. É ou não é? Vocês conhecem o exercício do Natal? Não? Sim ou não, gente? Não? Então tá, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. Mas essa palestra vocês vão lembrar dela mais ou menos perto do Natal, quando começamos a ver os familiares, né? Você lembra, né, Isabel? Então, é bem interessante esse tema. Bom, esse tema, como que a gente lida com as nossas diferenças? Alguém tem uma ideia? Como é que a gente faz isso no dia a dia? Às vezes passa despercebido, né? Quem que falou aí alguma coisa? Escutei ou são vozes? Oi? Respeitando as diferenças, cada um. Gosta. Quer vir aqui fazer? Esse é o mais importante, né? O coração mesmo dessa situação, de como que a gente lida com as nossas diferenças uns com os outros, é justamente com a base na tolerância mútua e no respeito, né? Mas, se a gente for pensar assim, no nosso dia a dia, a gente consegue, cada um de nós consegue nomear uma pessoa difícil na nossa vida, né? Ou não? Sim. Tem gente que é cruel, é ou não é? Então, mas uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que nós, às vezes, achamos aquela pessoa difícil na nossa vida, aquele familiar, aquele companheiro de trabalho, mas será que nós estamos refletindo se nós não somos aquela pessoa difícil na vida de alguém? É de se parar para pensar, né? Então, às vezes, a gente tem a impressão que não, né? Aquela pessoa, aquela situação, aquela forma como ele se comporta dentro de casa, no trabalho. Mas a gente sempre tem que fazer aquela autorreflexão. Será que eu não sou uma pessoa difícil também para outras pessoas? Então, isso já é um ponto, né? Que vai entrar muito no respeito, na tolerância, né? Na indulgência também. Nós não fomos criados para ser isolados. Alguém tem alguma dúvida disso? Porque se fosse assim, nós encarnaríamos, ia para uma caverna e faríamos o quê? E ficaríamos lá evoluindo, não é? Ou no plano espiritual, tocando harpa em cima de uma nuvem, que não é o que acontece. Então, para nós evoluirmos, nós precisamos uns dos outros. Precisamos viver em sociedade, custe o que custar, não é? Mas conviver com pessoas que não têm a mesma ideia que a nossa, não se comportam do mesmo jeito que a gente, que não gostam das coisas que nós gostamos, às vezes cria conflito, não cria? Ou não? Cria, né? Gera algum atrito ali entre nós, aquele familiar, aquela pessoa mais complexa. A gente gosta de chamar um termo fraterno, né? Uma pessoa complexa, de personalidade complexa, né? Então, esse atrito, essa relação, ela é necessária, né, para a nossa própria evolução. Então, cada um de nós, seja pessoa difícil ou não, nós temos um papel essencial na organização desse universo, acredite ou não. O que eu estou fazendo agora, o que vocês estão fazendo agora, ninguém vai fazer exatamente da forma que eu e vocês estamos fazendo. A maneira que nós estamos sentados, a maneira que nós estamos olhando, a maneira que nós estamos se portando, não existe ninguém no universo, neste momento, fazendo a mesma coisa. E se tentar copiar, não vai conseguir, porque nós somos únicos. Então, aí já começa a entrar um pouco aonde ela falou. Bom, então, já começa a clarear um pouco. Nós somos únicos, não somos iguais. Somos semelhantes, mas nós não somos iguais, né? Então, tem uma pergunta para a gente refletir, né? Allan Kardec, na questão 127, ele pergunta, se puderem, por favor, apagar a luz, ele pergunta, basicamente, né, por que nós somos diferentes? Na questão 127, a pergunta é a seguinte, se isso aqui funcionar, né? Bom, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? O que vocês acham? Sim? Não? Ok. Então, alguém já pescou aqui, né?
Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Ok, metade da resposta, né? Bom, são criados iguais. A criação é igual. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, é por isso que nós somos diferentes. Nós fomos criados iguais. Ninguém melhor que o outro, certo? Ninguém mais bonito que o outro. Todo mundo foi criado igual. Mas nesse processo aqui, nesse meio caminho que a gente já percorreu, a gente fez o quê? O uso do nosso livre-arbítrio. Cada um seguiu o seu curso, cada um desenvolveu personalidade diferente, desenvolveu virtude diferente, começou como é que fala? Cultivar imperfeições diferentes. Então, nós somos diferentes, mas nós viemos o quê? De uma mesma origem. A criação, ela foi o quê? Igual. Então, não tem ninguém em mais vantagem do que o outro. Se nós hoje nos vemos em mais vantagem ou desvantagem em inteligência e em moralidade, é em relação à nossa velocidade de progresso. É as escolhas que nós fizemos, porque não há injustiça na justiça de Deus. Então, aí Allan Kardec vai mais além, né? Aqui no próximo slide, trouxe para vocês uma... Aqui no meu não está funcionando maior, então vou ter que ficar olhando nos dois lugares. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz para nós um resumo. Eu trouxe aqui para a gente conseguir entender e ilustrar, né, o que a gente vai falar na noite de hoje. Da escala espírita. O que é essa escala espírita? São algumas categorias que ele organizou para nos tentar explicar como é que é feita essa divisão dos níveis espirituais, né? A partir da criação, criados iguais, aonde que nós estamos nessa escala espírita, né? Nesse progresso, nessas linhas de evolução. Então, ele começa falando sobre os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos que se enquadram da 10ª classe até a 6ª classe. Então, nós temos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, que são espíritos neutros, nem bom nem ruim. Gente, o que tem de gente neutra nesse mundo? São os indiferentes. Não faço mal a ninguém, mas e que bem que está fazendo? Já não fazer o bem já é um mal, não é? E batedores e perturbadores. Batedor não é de bater nas pessoas, não, né? São espíritos também, né? Pode ser, mas perturbadores, espíritos levianos, pseudo-sábios. Quanto que nós temos de pseudo-sábio nesse mundo? Aquele que acha que está se acabando, está se achando demais. Na verdade, não sabe nada, em termos morais da coisa, né? E os espíritos levianos, zombeteiros. Então, se a gente for pegar essas 4 classes aqui, 5 classes, nós vamos se enquadrar um pouquinho em cada uma delas. Nós ainda somos espíritos impuros no sentido de não sermos luz plena, não sermos espíritos com perfeição, como Cristo, por exemplo, uma relativa perfeição, né? Então, nós temos um pouco de impureza. Seja em graus diferentes, mas nós temos, não é? Espíritos levianos, quanta gente não é leviana? Quantas pessoas não traem? Quantas pessoas não ficam só no oba-oba da vida? Só na brincadeira, não deixa a vida me levar, né? Então, se a gente for refletir aqui sobre essas classes, a gente vai ver que lá fora, né? Não lá fora, porque aqui não, a gente já está, né, num outro nível. Mas o povo lá fora, né? É um misto, e nós nos incluímos nessa categoria. Aí você vai ver, não, mas espera aí, como assim? Eu já sou uma pessoa boa. Não, nós estamos a caminho desta outra ordem. Por que não falo a caminho? Porque aqui existe uma predominância da matéria sobre as coisas espirituais. Nós ainda não estamos num nível onde as coisas espirituais dominam a nossa existência. Então, é por isso que nós ainda estamos na categoria dos espíritos da terceira ordem. Um outro fator é o quê? A nossa inclinação para o mal. Nós ainda, quando nós temos uma situação a resolver, um problema, uma dificuldade, nós ainda estamos arraigados no pessimismo. É muito difícil a gente já agir como um espírito superior. Não, isso vai dar certo, estou aqui para cima, vou para o que der e vier. Não, a gente tem primeiro uma tendência a pender para o lado negativo, né?
para depois começar a ver outras coisas. E, graças a Deus, a gente já está começando a ver outras coisas, não é? Mas aqui também é orgulho, todas as paixões que a gente pode conhecer, e cada um de nós tem um pouquinho disso, em quantidades diferentes, mas nós ainda temos, então é por isso que nós ainda estamos aqui. Já nessa segunda ordem aqui, que são da quinta à segunda classe, já são espíritos benévolos, já são espíritos sábios. E não é sábio de ser bom na escola, não. É sabedoria. De saber a questão moral da coisa. E também sábeis de intelectualidade também, por que não? Não é? E já são o quê? Dessa segunda classe, espíritos superiores. Então, essa segunda ordem, também quando a gente fala, né, dos mentores espirituais, esses espíritos que o nosso irmão comentou, que vêm aqui preparar o trabalho, né, já são espíritos, muitos deles já navegando nessas classes aqui, onde eles já têm a condição de ser mentores de pessoas encarnadas, onde ele já tem a condição de trabalhar com coisas mais sublimes, né? E também de orientar a quem? A nós que estamos aqui. Né? Não que nós, nessa classe, não possamos fazer a mesma coisa. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos tentando o quê? Passar um conhecimento através da doutrina espírita, fazer um jantar, assistir uma palestra, melhorar de vida. Então, nós estamos saindo dessa rota aqui, né? Aos poucos, mas nós ainda não estamos aqui. Então, isso é bom a gente sempre lembrar, não para nós sentirmos para baixo, porque a tendência é a gente falar assim, mas então está muito longe, né? Não é que está muito longe, vai depender do quê? E está muito longe, sim, mas vai depender do quê? Das nossas escolhas, né? E o que é o longe para o plano espiritual? Nós não sabemos. A questão de tempo para eles é muito diferente da nossa. Está aí para dizer um Paulo de Tarso, por exemplo, que numa encarnação perseguiu os cristãos, caindo no erro, e se sublimou na mesma encarnação. Quem que definiu isso? O seu livre-arbítrio, as suas escolhas de vida. Né? Então, essa velocidade, não é Deus que vai falar, não, você só pode passar de um nível para outro daqui 5.000 anos. Não, nós vamos decidir. Certo? Então, para o plano espiritual, é um outro tipo de contagem desse tempo que nós conhecemos. Né? Mas, aqui, esse pessoal aqui dessa classe, né, iluminadíssimos, eles são espíritos aonde as coisas espirituais predominam sobre a matéria. Eles só desejam o bem. Então, a gente imagina um Chico Xavier, por exemplo, ele não estava preocupado com a roupa que ele ia vestir, o que ele ia comer amanhã, se ele ia ficar sem comer e ia dar para o outro. Isso já não era mais parte do mundo dele. As coisas espirituais, não que não eram importantes, mas as coisas espirituais se sobrepunham às coisas materiais, né? 100% do tempo. Nós ainda estamos num processo onde tem dias que eu me elevo, tem dias que eu vou popular, né? Piso na jaca, e por aí vai, né? Então, e nós vamos continuar fazendo isso por um bom tempo. E tudo bem, né? Mas é para a gente entender a nossa diferença aqui. E são os graus de adiantamento. E essa última classe que Allan Kardec define é uma classe única, que é a classe que estão o quê? Espíritos como Cristo para cima. Então, não tem mais nível. O espírito é bom 100%. Não tem mais como errar, sabe tudo, todas as ciências do mundo, tudo que a gente pode imaginar, ele sabe. E o Cristo sabia. Ele só não veio como um cientista, mas ele quer mais do que uma pessoa que construiu o nosso planeta Terra sob o comando dele. É uma pessoa, é um cientista, é um geólogo, o que mais? É um arquiteto, ele é tudo. Então, espíritos desse nível se enquadram nessa classe única. Eles não têm mais, continuam a evoluir, mas são luz pura. Então, por que eu estou trazendo isso, gente? Esse pessoal aqui, que é os espíritos crísticos, dele para cima, não é? Eles não têm nenhuma influência da matéria. E a superioridade intelectual e moral é absoluta. Não erram, não sabem mais, não sabem menos. É dali para cima que eles vão, né? Com relação que a nós, porque daqui para lá tem muitas outras categorias de espírito que a gente não tem nem como conceber. Então, Allan Kardec parou aqui em nível do Cristo, que é o que a gente conseguiu, pelo menos, absorver aqui na Terra.
né? Porque Jesus Cristo foi o espírito mais perfeito que a Terra já conheceu. O único que reencarnou em perfeição. Então, isso aqui é para a gente se consolar e ver, quando a gente vê aquela pessoa diferente, voltando ao tema, não é? Nós temos muitas diferenças aqui. Entre eles tem muitas diferenças também, mas não há mais atrito. Porque eles já estão o quê? No respeito mútuo, que ela citou. Na tolerância mútua, num grau de indulgência sublime, que já não existe mais atrito. Mas entre nós ainda estamos em conflito, né, com as nossas diferenças. Então, continuando. Allan Kardec, na próxima pergunta, na 804, para a gente refletir por que nós não somos iguais, né? Tudo bem, Deus criou a gente igual, cada um escolheu progredir de uma forma, a gente já entendeu, mas por que, então, que Deus não concedeu a nós as mesmas aptidões? Tá bom, fui criado igual, eu tenho meu livre-arbítrio, eu desenvolvi, mas por que eu não nasci rico? Por que eu não sei matemática também igual o outro? Por que Deus fez isso? Porque seria bom, né, a gente conseguisse, para alguns. Então, ele vai dizer assim, mais ou menos, tá? Eu resumi aqui. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e tem feito maior ou menor soma de aquisições. Ou seja, nós fomos criados iguais, vivemos há mais ou menos tempo. Então, o nosso saldo espiritual, ele é o quê? Divergente, é diferente. O meu que é diferente do dela, que é diferente do dele. Certo? E isso, gente, como é que faz essa parte? Né? O que isso acontece? Isso se dá de acordo com o grau de experiência que nós adquirimos. Essas diferenças que nós temos é porque eu desenvolvi um lado, você desenvolveu o outro ainda está mais arraigado àquilo. É por isso que nós somos diferentes. E mesmo que nós fôssemos espíritos superiores, nós ainda seríamos diferentes, individuais, mas com um pensamento uníssono no bem, não é? O que é diferente, mas nós nunca vamos ser iguais. Aqui a questão é, a diferença está na diversidade dos graus de experiência, que através da vontade, que é o quê? Do livre-arbítrio. Então é por aí, gente, que a gente vai mais rápido ou vai mais devagar. E a gente adquire qualidades, sublima virtudes ou começa a mostrar muitas imperfeições, de acordo com a nossa evolução. Mas o mais importante a gente lembrar aqui é que é muito interessante. Cada um tem o seu papel a desempenhar, como eu falei no início. Eu gosto de lembrar de um tio meu, gente. O meu tio, eu fico pensando, né? O que um faz, o outro não faz. O meu tio já desencarnou, já faz uns anos, mas ele era muito querido. Sabe o que ele adorava fazer? O trabalho dele preferido? Que ele adorava, vocês não vão acreditar. Acredite se quiser. Ele arrumava cadáver. E ele amava fazer isso. Eu pergunto a vocês... Quantas pessoas você vai conversar na rua e vai te dizer que adora esse tipo de trabalho? Ele, espírito, ele adorava. Por quê? Ele arrumava o corpo da pessoa. Se ele sentia alguma aproximação do espírito ali ainda se desenrolando, ele conversava, fazia uma prece. Ele amava o que ele fazia. Aí eu falo, gente, como é que pode? E se não existisse pessoas como ele? O que a gente vai fazer? Quem não suporta dentista, como é que ia fazer sem dentista na Terra? Então, cada um, gente, tem uma qualidade, cada um tem uma coisa a desempenhar nesse mundo. Começa por aí, graças a Deus. Né? Então, a gente sempre tem que lembrar disso. A nossa evolução é reencarnação, nossas escolhas, nossas tendências. O que mais que a gente pode colocar aqui? Se todo mundo fosse, sei lá, jardineiro, o que seria do asfalto, não é? Se todo mundo fosse médico, o que seria se não tivesse dentista? E por aí vai, vamos pensar numa coisa assim, né? A gente tem que sempre lembrar como é que ficaria o progresso do nosso planeta se todo mundo quisesse ser arquiteto. Só ia ter prédio na rua, não ia ter mais nada. Então, cada um tem uma função, tem uma aptidão, tem um gosto, coisas que nós já desenvolvemos em outras vidas. Ah, porque eu detesto música. Bom, o problema, então, é seu. Eu gosto, mas você gosta de cozinhar e eu não gosto. A pessoa não é melhor ou pior do que nós, porque o gosto é diferente. E quantos de nós a gente se atrita, né? Ou pessoas se atritam conosco porque tem que gostar do que elas gostam. É ou não é? Não tem gente que força ali a barra? Ou não?
em coisas mínimas, né? Como é que a gente se veste, como é que a gente fala, como é que eu arrumo não sei o quê, né? A gente vai chegar ainda na parte de casa. Mas aprender a conviver com as diferenças, gente, é saber o que o outro tem de bom. A gente sempre tem que lembrar. Quando tem alguma coisa que a gente não gosta naquela pessoa, ou sente meio desconfortável, a gente tem que sempre lembrar o que aquela pessoa pode oferecer de bom. Sempre há algo bom ali, para a gente lembrar, né? Por pior que seja a relação. Agora, eu quero fazer uma pergunta a vocês, uma reflexão. A gente precisa sempre lembrar que eu sempre me pergunto isso muito, porque eu fico imaginando, eu não consigo imaginar, aliás, nem consigo imaginar, viver com uma pessoa como eu. Vocês conseguem? Imaginar vivendo com você? Uma pessoa exatamente igual a você. Vocês conseguem imaginar o tormento que seria? Se tem dias que a gente nem se aguenta a si mesmo, vocês conseguem imaginar vivendo com uma pessoa exatamente igual a você? Aí você fala, eu ia amar, porque ia concordar com tudo, ia fazer tudo o que eu quero, será? Poderia ser um tédio geral, um tormento, né? Então é bom ser diferente. É bom para a relação, é bom para o casamento, é bom para a paternidade, maternidade, é bom para o trabalho. O que seriam das empresas se nós fôssemos iguais? São pessoas que são líderes, outras não são mais produtivas, outras falam no público, outras não querem falar, mas são extremamente inteligentes para outra coisa. Graças a Deus, né? Então, a gente começar a ver também as nossas qualidades nisso tudo, onde que a gente chega com elas. Então, a próxima pergunta, eu trouxe, gente, essa é a base, a gente precisa sempre ir na base espírita. Então, veja que o Livro dos Espíritos tem de tudo. Qualquer pergunta, se você quiser saber o porquê que eu moro neste lar, por que eu tenho essa família, a resposta está lá. Tá? Em outras palavras, mas está lá. Então, essa próxima é a questão 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? O que vocês acham? Então, para eu ser aquela pessoa afim, certo? Gostar, não ter atrito com aquele indivíduo, eu necessariamente preciso pensar e sentir e conhecer da mesma forma? Não, né? A gente já viu, mas vamos ver aqui. O que ele faz, né? A identidade necessária, aquela simpatia perfeita. Então, você encontra aquela pessoa, mesmo que ela é um pouquinho diferente, aquilo ali se casa, né? Os gostos, a coisa de como que vê a vida. Nossa, que bom que está perto daquela pessoa. É uma afinidade perfeita, quase, né? Mas por que isso acontece, gente? Igualdade dos graus de elevação. É por isso, não há mágica. Não há mágica do porquê que eu tenho afinidade com aquela pessoa. Mas igualdade nos graus de elevação não significa... Significa o quê? Simpatia e afinidade. E não igualdade de sermos igual à pessoa. Nem assim nós somos iguais à pessoa. Eu posso ter, por exemplo, uma igualdade. Por exemplo, todos nós que trabalhamos aqui no Centro Espírita. A maioria de nós carrega o mesmo sentimento de servir, de trabalhar, de aprender. Então, isso se cria uma afinidade. Mas cada um de nós é completamente diferente. Eu posso garantir isso a vocês, por A até Z. Certo? Que não é a palestra de hoje. Mas, não precisa nem jurar de pé junto. Mas existe uma sintonia, uma afinidade. Por quê? Porque o propósito é parecido, né? A intenção. Então, é por isso que nós, o quê? Temos essa afinidade, mas é a igualdade nos graus de elevação. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Você e eu, por um acaso, se hoje tivéssemos a oportunidade, com algumas exceções, é claro, você estaria querendo, ou, sei lá, sentindo a necessidade de fazer parte daquela sua turminha do colegial, de 300 anos atrás? Não, né? Hoje, você pensar, fala, nossa, aqueles teens, aquele pessoal que se achava no colégio, queria fazer parte daquela turma. Por quê, gente? Porque nós evoluímos, certo? A fila anda, a evolução vai para frente. Então, hoje, se nós encontrássemos aquelas pessoas no nível que nós estaríamos naquela época, não ia ter sintonia mais, porque a gente quer mais. E é isso que, às vezes, acontece nas relações. Um cônjuge se eleva,
em termos não de orgulho, de querer ser mais, não. Se eleva nas questões espirituais, começa a ver a vida diferente, começa não só a vir para o centro, mas buscar, né, se engrandecer espiritualmente, aprender coisas novas, e o outro fica estacionado. Então, há de se ter muito jogo de cintura e muita indulgência e muita coragem e muito amor para auxiliar também aquele espírito que, às vezes, gente, não vai querer trilhar o caminho que a gente está. Mas não significa que aquela pessoa não é boa para a nossa evolução. Aquela pessoa é exatamente a pessoa que nós precisamos, seja filho, seja filha, seja marido, seja companheiro de trabalho, que nós precisamos para nos auxiliar a crescer. Mesmo que esteja num nível diferente que nós. É sim, gente. Então, aí, já por aí, a gente já elimina muito dos nossos conflitos, que começa a entrar no quê? O que é o conflito, gente? O conflito acontece quando? A questão não é a diferença. Eu posso ser diferente de vocês. Não tem problema nenhum. O problema é quando eu quero que o outro pensa, seja e haja como eu. É aí que a coisa aperta. Porque o problema não é ser diferente. Eu gosto de abacaxi, você gosta de pera, e aí? O que muda? O que agrega? O que dá briga? Nada. Mas a partir do momento que eu falo, não, você tem que comer abacaxi porque é bom, e eu estou te falando que é a melhor fruta que tem, mas por que eu gosto de pera? Não, mas o abacaxi é melhor. Aí começa. Mas eu não gosto. Não, mas você tem que comer porque é o melhor. Estou dando um exemplo do abacaxi, gente. É um exemplo ridículo, mas vocês ficam pensando aí em outras coisas, né? O abacaxi foi uma fruta muito ruim de pensar, que ninguém quer comer o abacaxi, né? Mas segurar o abacaxi ninguém quer, né? Comer também, mas levar o abacaxi do problema ninguém quer, né? Então, pensa, seja e acha como eu. Aí é que dá o problema. Porque enquanto a gente começa a reconhecer, né? É igual aquela figurinha ali, você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Então, olha, aqui nessa casa, todo mundo tem voz, todo mundo tem opinião. Eu sou uma mãe flexível, sou um marido flexível, mas desde que seja por baixo do meu cadáver, né? Por cima do meu cadáver ou nas minhas regras. Agora, gente, não significa que nós não vamos impor regras na nossa casa, certo? Precisa ter regra. Como é que a gente vai educar um filho sem disciplina, sem regra? Né? Até numa relação, precisa ter o limite. Mas a questão é, eu só vou ouvir a sua opinião, só vou dar valor ao que você disse se é o que eu concordar. E é aí que vem o problema, né? Então, a gente quer que pensa, que seja, que haja como nós no trabalho, em casa, com aquele adolescente que precisa o quê, gente? Precisa de encaminhamento? Óbvio. Mas chega um determinado momento da nossa vida em família que a gente precisa ver que aquele indivíduo tem personalidade própria. Então, às vezes, as mães nos procuram e falam, meu filho, não sei o quê, não sei o quê. A coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, eu fiz o meu melhor, eu passei o exemplo na medida do que eu sabia, agora, daqui para frente, é o fulaninho de tal. Eu fiz a minha parte. Então, a gente vai ficar se punindo porque o filho tinha que pensar como eu, porque o filho tinha que fazer a faculdade que eu não fiz. Não, as pessoas são diferentes. Agora, precisa ter disciplina? Precisa. Precisa o filho honrar o pai e a mãe? Óbvio. E nós também, os nossos pais e as nossas mães. Mas nós não somos seres iguais. Quando a gente vai educando uma criança, a gente tem que sempre estar com isso em mente. Vai educar, vai cortar as arestas daquele orgulho, daquele egoísmo, vai moldando aquele caráter até onde dá. A partir do momento que aquela pessoa vai ter a vida dela, não é mais a nossa culpa. A gente fez o que a gente sabia. Agora, quando nós somos negligentes, aí é diferente. Aí nós temos participação naquele processo, daquele indivíduo. Mas tem excelentes pais e mães que vão fazer de tudo por aquela criatura e o indivíduo vai escolher bater cabeça. E é problema dele. Nós fizemos o que nós sabíamos de melhor, não é? Então, a tolerância, gente, ela é uma atitude de respeito aos pontos de vista. Então, tolerar não é você simplesmente, então tá bom, deixa isso aí quieto. Não. É respeitar o ponto de vista, por mais errada que a pessoa seja. Né? Eu gosto sempre de dizer, numa situação, a gente tem 3 situações, né? É a verdade, que é a verdade mesmo, a minha verdade, a do outro que realmente aconteceu. Né? Então, não é a questão de quem está certo e quem está errado aqui. A questão maior é nós respeitarmos os pontos de vista do outro, né?
A gente quer que a pessoa pensa, seja e haja como nós. E é aí que gera todos esses conflitos que a gente já conhece, dentro de casa e fora. Por exemplo, quando a gente... Não sei se acontece isso hoje, né? A gente não é mais criança, mas antigamente era muito assim. Muitos de nós fomos rotulados na infância, né? Complexo, ainda mais quem tem irmão, né? Você irmão faz tudo, você é um preguiçoso, você é isso e aquilo... o seu irmão tira 10 matemáticas, você não tira, ou você só é bom nisso, seu irmão é naquilo, aquela comparação, né? E nós fazemos o que com aquilo, gente? A gente leva isso para fora de casa, quando a gente cresce na fase adulta. E é por isso que a gente começa a ver nas pessoas o que não está de acordo em mim também. Porque não é desculpa que os nossos pais falaram isso para nós, agora é nós nos trabalharmos. Se nós crescemos ouvindo que você é uma preguiçosa, ou o homem não presta, isso e aquilo, a mulher não presta, ou você tem que ser isso ou aquilo. Isso não nos define, certo? Pode, por um tempo, nos rotular, a gente pode, né, sofrer as consequências, mas isso não nos define. Cada um de nós é diferente. Ótimo, meu irmão virou um engenheiro, um médico, o problema é dele. Eu gosto de fazer arte. E ponto. Arte no bom sentido, né? Eu gosto de pintar. E daí? Eu não sou melhor ou pior do que ele. Mas para os meus pais era importante ser engenheiro, advogado. E daí? Era para eles, não para mim. Então, eu preciso me autovalorizar. As pessoas são diferentes. Porque, senão, a gente vive com esses rótulos, né? Na família, a gente quer que os nossos filhos, que o marido, etc., pense como nós. Então, todo mundo tem que pôr o prato no armário daquele jeito. O que é mais importante? Pôr o prato exatamente daquele jeito ou guardar o prato, gente? O que seria pior? Não guardar de jeito nenhum, né? Então, a gente precisa usar um pouco da tolerância. Nem sempre a pessoa vai passar um aspirador da forma que você faz. Vai cozinhar do jeito que você faz. Às vezes, não vai cozinhar mesmo, né? Como algumas pessoas fazem aí. Esse povo não gosta de cozinhar, né? Coisa feia isso, mas... sobrevivência. A gente usa a lei da conservação. Eu gosto de dizer, eu uso a lei da conservação na cozinha. É a sobrevivência. Porque tem pessoas... Eu respeito quem gosta de cozinhar, gente. Porque se você não gosta, fala, que coisa chata ficar cozinhando, se fogando, depois todo mundo come, é uma hora desperdiçada. Né? Fica lá cozinhando, depois tem que lavar tudo e acabou a fantasia. Faz uma coisa melhor da vida. Gente, a pessoa gosta de cozinhar. Ela se sente bem fazendo aquilo. E você se sente bem capinando o jardim. Tem gente que tem horror à terra. E aí? Graças a Deus, um cozinha, o outro vai lá plantar o jardim, o outro vai lá tirar o lixo. E ainda bem que funciona assim, né? Teria que ser assim, pelo menos, né? Então, no casamento, gente, é quando a afinidade começa a acabar, né? Que é aquilo que eu falei. Algumas coisas, ou um começa a se elevar um pouco mais, e o outro fica estacionado, e há de se ter muita resignação de uma outra parte para dar continuidade naquela relação, para ter um amor suficiente de auxiliar aquele companheiro, né? E entender as dificuldades. Então, isso aí já é um outro lado. Mas também o que acontece nesses casos é a nossa projeção, né? Como é que eu posso dizer? Aquela camada de vidro bem barato do Dollar Tree, que a gente colocou a pessoa dentro. E a gente acha que aquilo é um diamante, né? A gente projetou naquela pessoa o meu mundo ideal. Então, a gente tem comentários como: é difícil, namoro, assim, tem uns probleminhas, mas quando a gente casar, isso vai mudar. Não vai mudar. Não, e quem está aqui rindo sabe que não vai mudar. Estou errada, gente? Se você casou com aquele homem, com aquela esposa que só gosta de ficar em casa, uma pessoa de balada, de ficar se divertindo, de coisa de barulho, depois do dia do casamento, ela não vai gostar de ficar na balada, no barulho. Não vai. O que pode acontecer é a nós começarmos a ceder, que é uma coisa boa da relação. De vez em quando nós vamos fazer o que você gosta, de vez em quando vamos fazer o que eu gosto. Aí funciona, certo? Mas aquela pessoa a gente idealiza. Você, agora eu casei, fico enclausurado nessa casa. Você sabia que essa pessoa era uma pessoa caseira. Mas eu achei que quando casasse mudava. Não muda, gente. E aqui os jovens que vão se casar, abre os ouvidos agora, porque se fosse há 20 anos atrás, a gente estaria melhor, né? A pessoa não muda, gente. O que vai acontecer
existe uma situação em que a pessoa começa o quê? A ceder, a se adaptar, começa a ter uma relação saudável. Então, um dia a gente faz isso, outro dia a gente faz outro, a gente começa a se moldar. E aí fica bom o relacionamento. Mas, às vezes, a pessoa não vai fazer, né? E a gente tem que respeitar. Então, é a idealização da pessoa, que é o que nos ilude. Eu gosto de uma frase de Emmanuel que ele fala assim, a desilusão é a visita da verdade. Então, na verdade, não existe uma pessoa que mudou depois de casou. Não, a pessoa ela já era aquilo. É que nós não vimos magnetizados por aquele amor, por aquela coisa, aquela que nós não percebemos. Mas a pessoa ela não se transforma. Então ela já era assim? Era. Agora, pode se transformar para melhor? Pode. Por quê? Porque o espírito não retrocede. Essa é a coisa boa. Então, eu brinquei até aqui, né? Pisei na jaca hoje. Bom, eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz há 500 anos atrás. Eu posso estar repetindo naquela mesma tecla ali e tal, mas exatamente a mesma coisa. E voltar naquele nível de erro, eu não faço mais. Porque eu já progredi. E a pessoa pode sim mudar, mas não que nós vamos mudar a pessoa. E é por isso que nós temos a questão das diferenças, dos atritos, porque nós queremos impulsionar uma força que é realmente forçar a pessoa a ser o que ela não é. Quando, na verdade, a grande possibilidade da pessoa ir se moldando a si mesmo, vendo o que a gente gosta, vendo que tem coisas válidas no que eu gosto, no que ela gosta, a gente começa a se transformar. Quantas pessoas viviam e aconteciam lá fora, casou com uma pessoa mais caseira e hoje gosta de ficar em casa, gosta de passear também, mas tomou gosto pela coisa. O que é isso? É ceder. Numa relação, nós precisamos aprender a ceder, seja ela no trabalho, seja ela em casa, seja ela com um filho, não importa. E amizades também, que é o nosso próximo tema. Ou seja, o amigo, ele é amigo até o momento em que ele concorda comigo. O dia que ele discorda, o que acontece? Já fica meio esquisita a relação, né? No dia que aquele amigo descobre que eu não penso como ele, aquela amizade esfria. Por quê? Porque era amizade de mentira? Não, a pessoa não sabe lidar com a diferença. Então, amigo meu tem que apreciar o que eu aprecio, tem que gostar do que eu gosto. A partir do momento que aquela pessoa diverge de nós, a amizade estremece. Quantas amizades a gente, às vezes, não deixa enfraquecer por causa disso? Por besteira, gente. Quer ver um exemplo ridículo? A pessoa chega e fala, sei lá, olha, eu comprei essa roupa aqui, você gostou? Olha, você gostou para você, tá bom, eu não gosto para mim. Não, mas como assim você não gostou? Não gostei. Você gostou, tá ótimo, mas para mim não fica bom. Mas você tinha... Então, começa umas coisas assim ridículas mesmo, que a gente começa a perceber em trabalho, em todo lugar. Então, nas amizades, no trabalho, a gente quer que aquela pessoa... a gente reclama daquela pessoa no trabalho, um preguiçoso, isso aqui é um teamwork, ele devia estar fazendo a parte dele, tal, isso e aquilo. Mas nós temos dificuldade de entender a limitação daquela pessoa. Às vezes é preguiça mesmo, gente. Não é? Quem faz trabalho em grupo aqui sabe que sempre tem aquele indivíduo que, às vezes, não quer fazer nada. E aí a gente vai fazer o quê? Entrar em atrito? O problema é dele. A gente faz nossa parte, certo? E quando a gente fala assim, problema dele, não é que assim, então tá bom. Não, a gente não pode forçar as pessoas a serem o que elas não é. Então, a gente faz nossa parte, gente, e aí sai do problema, né? Porque aí, quando aquela pessoa não faz o que eu faço, não trabalha da mesma forma que eu faço, aquele chefe que não faz o que eu faço, que não reconhece o que eu faço, aí torna-se o quê? Um problema, uma divergência. Porque não é o que eu quero ver nele, mas é o que eu realmente tenho que ver, que é a realidade, né? Então, esse tipo de assunto nos auxilia com a vida lá fora. Quando eu começo a perceber que cada pessoa tem o seu potencial. Alguns mais, outros menos. A gente não pode esperar que as pessoas vão trabalhar com a mesma dedicação que a gente faz. Ou trabalhar com menos dedicação. Falar, nossa, fulano já chegou até aí, eu que não consegui nem fazer faculdade. Gente, aquela pessoa, de alguma forma, trabalhou por aquilo. E a oportunidade é para todos nós, seja em qualquer idade da nossa vida. Porque hoje em dia não tem mais desculpa da gente falar, não, estou numa certa idade, não aprendo mais nada. Está aí a ciência para comprovar. Pessoas de 90 anos, gente, fazendo faculdade.
Não há mais desculpa para a gente falar, o outro sabe mais que eu, não tive oportunidade. Isso não existe mais. Então, fica aí a dica, né? Continuando. A gente tem um outro ponto de sempre lembrar o que é o ceticismo. Ceticismo ou tolerância? Porque a gente confunde um pouquinho. Vamos ver qual que é um, qual que é outro. O ceticismo, gente, é aquela pessoa que ela aceita tudo. Então, ela aceita tudo, até caiu o negócio aqui, só um minutinho, tá? Ela aceita tudo como se assim, então tá bom, você é assim, então deixa para lá. E aí, o que vai acontecendo? O problema vai aumentando, aquilo vai aumentando e vai entrando naquele copo. Sabe o copo que a gente fala que está enchendo? Todo mundo já tem um copo aqui, né? Que você fala assim, às vezes não deu nem aquele problemão e tudo mais, deu aquela última gota que você fala, nossa, não tinha motivo para fazer isso, né? Mas foi aquela última gota que transbordou. Por quê? É justamente aqui, ó. A pessoa, ela aceita tudo e ela finge que as diferenças não existem. E isso gera conflito. A tolerância, por outro lado, gente, ela é humilde, mas ela sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, bom, eu sei que aquele companheiro em casa é difícil. Eu reconheço que ele tem as dificuldades dele, eu tenho as minhas. Isso é uma questão de humildade, de se reconhecer frágil, de reconhecer a fragilidade da pessoa e saber que aquilo ali existe. Não fingir que não existe. Não, meu marido é maravilhoso. Maravilhoso nada. Tem coisa ali. A gente sabe que as pessoas têm problema, gente. É uma pessoa boa, é um bom pai, cozinha bem, é carinhoso, mas tem problema com outras coisas. E daí, gente, quem não tiver problema com ninguém... Eu ouvi uma palestra que eu achei interessante. Um rapaz chegou para a palestrante e falou assim, acho que foi até da Maíse, falou assim para ela, se essa palestra sua sobre família é tudo furado, porque minha família é perfeita. Minha família é perfeita, meus filhos criados, gente boa, tudo gente honesta, isso aí não se enquadra para mim. Aí disse que ela, conversando com a pessoa, um espírito benfeitor falou para ela, espera ver as noras que ele vai ter, certo? Então, eu achei isso o máximo, porque a gente não sabe o que vem depois, né? Então, se não é em casa, é depois, gente. Um neto difícil, uma nora que fala demais, uma sogra que fala demais, ou sei lá, o que for, né? Então, e aí, e tudo bem, essa pessoa também tem as suas qualidades, a gente tem que sempre lembrar. Então, a tolerância, ela respeita as ideias e condutas alheias sem desprezar. Ou seja, eu respeito a sua opinião, certo? Eu tenho a minha, você tem a sua, e tudo bem. Mas, às vezes, a gente respeita a opinião e fala, isso é um ridículo, né? Isso é tão medíocre que ele pensa, mas a gente não fala, mas a gente pensa. Então, a gente não está tolerando, a gente está fingindo, a gente fingiu que ouviu aquela sugestão. Certo, gente? Ou não é? Só eu que faço isso? A gente fingiu que aceitou, que ouviu, que, tá bom, eu reconheço a sua opinião e tal, whatever. É a mesma coisa fazer um survey aqui, né? Uma enquete. Aí perguntar, olha, gente, que tipo de palestra vocês querem falar? Eu quero isso, quero aquilo. Aliás, sugiro a vocês, coloca lá no Facebook, queria falar sobre isso, a gente sempre quer opinião, mas... Aí a pessoa fala, eu quero que fala sobre divórcio, quer falar, deixa para lá, finjo que eu falo para vocês, sua opinião é importante. E quando eu vou falar, comentário ridículo. É isso que é o ceticismo, né? Isso não é tolerância, é o não respeito à opinião do outro, ao nível que o outro se encontra. Então... A gente, na tolerância, a gente não minimiza a diferença. Porque o outro é diferente que eu, porque o outro estudou menos que eu, é uma situação dele e essa é a minha. Eu não me coloco acima ou abaixo da pessoa. Nós estamos o quê? Criados iguais, mas em níveis de evolução diferentes. Mas não significa que eu sou maior e ele é menor, certo? Nós respeitamos a opinião alheia, respeitamos a fraqueza. Então, gente, eu gosto de dizer sempre isso, de um exemplo de conversação inútil que a gente tem, é política, religião, futebol. Eu pergunto a vocês, vai mudar alguma coisa na sua evolução e na minha? Se eu confidenciar para vocês que eu sou corintiana, vai mudar alguma coisa? Fora o jato, né, vibratório? Não vai mudar nada, gente. Porque isso é irrelevante. Aí, sai lá fora, a pessoa vira a cara para mim, porque eu falei que eu sou corintiana. E aí? Então, você veja o nível de besteira que a gente vê no Facebook. Besteira que a gente vê no Facebook. Ou colocou um negócio lá, porque isso aqui é a minha parede, é isso que fala? Não, parede não, né? O wall, né?
Mas em português é meu post, não sei o que lá, minha página, eu faço o que eu quiser. É verdade, deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Você não precisa comentar lá embaixo e ficar em atrito. Deixa, ela está viajando, está ficando ridícula, o problema é dela. Ah, porque eu vou lá? Não, porque eu sou corintiana. Não, porque tem que ser isso. Gente, não leva a lugar nenhum. Tem que pensar que trabalhar com a diferença é para nos elevar e não para nos deixar perder tempo. Né? Então, trabalhar com a diferença. Bom, você tem esse ponto de vista, eu entendo, e eu acho que é muito relevante, o meu também é esse. E aí a gente o quê? Soma conhecimento, ao invés de criticar um ao outro. Né? E por aí vai. Então, Joana de Ângeles vai nos definir... eu gosto muito dessa frase aqui também, né? O Voltaire. Isso, Voltaire, gente, é espírito que está naquela amarelinha lá, tá? Naquela escala que a gente viu. Então, vamos o quê? Ouvir, porque olha só... Eu não concordo com nada do que você diz. Então, aqui nós estamos aprendendo o quê? Que não necessariamente a gente vai concordar com a pessoa, certo? Eu não tenho que concordar com você para ser melhor ou pior, para ser mais bonito ou menos bonito. Eu não concordo com nada que você diz, mas eu defendo o seu direito de dizer até o fim. Então, a pessoa está falando a maior abobrinha do mundo, gente. O problema é dela, é a opinião dela, certo? Nós temos que dar o direito da pessoa se expressar. É claro que eu não estou falando aqui, então a gente tem que ser o lixo emocional da pessoa. Não. Numa conversa, a pessoa joga aquele pensamento tão medíocre que você fala, de onde saiu isso? Aí começa a debater. É o que ela entende, gente. É a situação espiritual em que ela se encontra. A gente começa a entrar em atrito, entrar nessa vibração por nada, a troco de nada, né? Então, às vezes eu não concordo com nada. Tem muita coisa, a gente trabalha em comunidades, né, ainda mais voluntários, gente. Tem muita coisa que a gente discorda. Mas a gente tem que ir pelo senso comum, o que é melhor para o grupo todo. Né? Então, às vezes, naquela situação do trabalho, naquela reunião, eu não concordei com nada que foi dito ali. Mas 90% das pessoas concordaram. Aí você fala, mas eu ainda acho que eu estou certo e eu vou. Não, gente. Se você realmente tiver certo, não é questão de estar certo ou errado, é uma questão de racionalizar. Se a sua opinião realmente for a que era para dar certo, eles vão aprender lá na frente. Mas por que criar o atrito, né? Se expressar, é claro, faz parte da conversação saudável, mas não querer o quê? Dominar o outro, né? A pensar e agir como a gente quer. Então, continuando, Joana de Ângeles vai nos dizer aqui sobre a tolerância, né? Nesse livro Estudos Espíritas, a tolerância, ela é basicamente a indulgência, a benevolência em relação ao outro, de referência às suas opiniões ou comportamento, direitos de crer no que lhe aprouver, desde que não firam os sentimentos alheios, nem atentem contra as regras da dignidade humana. Isso aqui, gente, resume tudo que a gente falou agora. Então, tolerar é o quê? Ser indulgente, ou seja, amanhã eu piso na bola, amanhã eu falo uma coisa que não está nada a ver com esse assunto, uma pessoa vai ser indulgente comigo. Ela não vai falar, você está por fora, você é isso, você é aquilo. Não. Ela vai tentar me esclarecer, vai ser indulgente. Então, ao mesmo tempo, eu também quero fazer isso com os outros, né? Relação à opinião e a comportamento também. Às vezes a pessoa não fala as coisas, mas é o que a gente mencionou no início, é a forma que ela se porta dentro de casa. Você se veste assim, você não arruma a cama assim, você não faz assim. O importante, gente, qual que é o mais importante? Não é arrumar a cama? Se o negócio virou travesseiro assim, assado, isso é irrelevante. O mais importante é o quê? A cama arrumada. Porque senão vira o quê? Mania. Certo? Vira toque, né? Vira mania. Tem que ser exatamente do meu jeito, porque é assim que tem que ser. Então, gente, eu gosto assim, por exemplo, essas cadeiras aqui. O que é mais importante? Elas estarem aqui no centro para a gente sentar ou elas serem de cor diferente? O que é mais importante? É mais importante a cadeira estar aqui, certo? Então, se alguém, não gosto de preto, não, mas eu gosto de azul, mas eu gosto de verde. O que isso vai mudar na nossa situação que estamos sentados agora? Nada. Se a gente for levar isso para a nossa vida particular, tem muita coisa que dá para a gente trabalhar. Dentro de casa, dentro do trabalho, né? Aquele e-mail que eu estou para responder com a minha opinião, porque é a minha opinião que vale, não é? Quem já não sentiu aquele fogo, né, do Espírito Santo que sobe e eu preciso me expressar, essa é a minha opinião, né? Claro, todos nós queremos nos expressar. É válido e é muito bom, desde que nós respeitemos
o que vai vir em cima da nossa opinião, que às vezes vem uma pessoa com a outra opinião melhor que a nossa, com outro raciocínio melhor que o nosso. A gente precisa entender. Tem pessoas que, por mais que o outro traga outra ideia, eles não aceitam porque quer se prender à opinião. Então, tem situações, gente, que a questão não é quem tem razão, é se o negócio funciona. Certo? Se for a sua sugestão, se for do outro, não importa. Está funcionando? Maravilhoso, é isso que tem que ser. Então, a gente tem que começar a se desapegar, né, desse negócio da nossa opinião. Então, é a opinião, o comportamento, desde que não firam os sentimentos alheios, nem atentem contra as regras da dignidade humana. Ou seja, gente, aqui vai um aviso. Se o nosso filho chega em casa com comentários da escola, de bullying, de racismo, disso, daquilo, eu não posso chegar no meu filho, filho, que bom, você tem a sua opinião. Não. Ele pode até ter a opinião dele, do espírito que ele é, do que ele já conseguiu. Isso estou falando de um menino mais adulto. Mas eu preciso orientar. Bom, essa é a sua opinião, mas eu preciso te explicar que isso está incorreto. Porque nós somos todos iguais, etc. Aí a gente dá a nossa ladainha, né? Mas, desde que não firam os sentimentos alheios e atentem contra a dignidade humana. Eu sou da opinião que tudo bem todo mundo ter arma. Eu acho isso maravilhoso. Tudo bem, é da pessoa, mas a pessoa não pode ter o direito de forçar a você concordar que todo mundo tem que comprar uma arma, certo? Porque isso vai o quê? Vai atentar contra as regras da dignidade humana. Então, é o peso, né, gente? Então, porque o seu chefe falou uma abobrinha, você viu uma cena no trabalho de assédio, né? Você vai ficar calado? Não é essa a questão. A gente precisa ter os olhos e ouvidos de ouvir, né? Bom, que vai ferir algum sentimento, vai atentar contra a dignidade de alguém, eu preciso me manifestar. Você quebra os pratos aqui em casa, você sai ainda gritando, tudo bem, é o seu jeito mesmo. Não, não é assim. Porque isso está ferindo a nossa dignidade dentro de casa. Vocês percebem a diferença? Aí precisa, sim, de um freio, de uma voz firme, de uma orientação, mas não significa do conflito. Mas, às vezes, acontece o conflito, né? Porque o outro não está preparado para aquele tipo de discussão. Às vezes é isso, gente. Às vezes a pessoa não está preparada para entender que aquilo que ela está fazendo não está certo, né? Mas, quando chega nesse nível, a gente precisa colocar numa balança, né? A tolerância, ela convence quanto à necessidade de se respeitar e amar, dando ao próximo o direito de usufruir do que a pessoa quer experimentar e deseja para si. É isso que a gente tem que fazer nos nossos lares com os nossos filhos. Amar, respeitar, na idade adulta, dando o direito da pessoa ir fazer o que ela quiser, porque a nossa parte já foi feita. Então, a gente, às vezes, como pai, como mãe, fica em cima, né, da pessoa adulta, isso, aquilo. Gente, a gente fez nossa parte, né? O filho e a filha vêm pedir a nossa opinião, já adulto, porque, acreditem ou não, jovens, quando vocês se casarem, vocês vão buscar a opinião dos seus pais. Certo? Estou mentindo? Não, né? E se não buscarem, vão... eles estão só falando, você ainda vai ouvir com outros olhos, porque a gente amadurece, né? Então, eu sempre gosto de dizer para o meu filho uma coisa... mesmo pequena, tem adolescente que fala, eu te detesto essa casa, aqui. É muito simples, gente. O amor é um exercício e amar é opcional, aquela família. Eu não sou obrigada a amar meu pai, minha mãe e meu filho, certo? A gente aprende isso no Espiritismo. Eu sou obrigada ao quê? A viver em harmonia, a tentar lapidar esse sentimento, a tentar evoluir. Mas o respeito não é opcional. Então, se o seu jovem, se o seu esposo, seja quem for, falar, eu não gosto de você, eu não te amo, isso aqui, I hate everybody, esses jovens, né, gostam de falar, detesta essa casa aqui, você pode até detestar a sua casa, maldizer os seus pais, mas o respeito não é opcional. O amor é opcional. Então, quando a gente ouve isso, quando a gente sente isso por alguém, a gente começa a parar de querer forçar as pessoas a gostarem da gente. Mas não o respeito. O respeito a gente precisa se impor para nós e para o outro, certo? Eu não posso forçar as pessoas a gostarem de mim, muito menos gostar da onde eu sou diferente. Mas o respeito, sim, né? Que são coisas completamente diferentes. Manifesta-se, ela vai continuar, na tolerância, se manifesta com boa disposição
mesmo em relação a ideias e pessoas que não nos agradam. Então, gente, a tolerância não é só com um amigo, com aquela pessoa que a gente gosta, né? É com todo mundo. Quando a gente chega num nível de Joana de Ângeles, que está lá naquele amarelo, que a gente viu no começo, naquela escala, não tem mais, não, com esse aqui eu aceito a opinião, esse aqui eu não aceito, esse aqui é assim, esse aqui eu aceito do jeito que ele é. Não. É o respeito mútuo. Não tem mais divergência. É todo mundo. Mesmo que a gente goste, mesmo que a gente não gosta. Não tem mais escolha nesse sentido, né? Mas a gente vai chegar lá. Isso aqui é só um exercício. Aqui a criança chega em casa, gente, chega a falar o coleguinha isso, aquilo. As pessoas são diferentes na escola. Nem todo mundo precisa gostar de você. Aquela criança não quer brincar com você? Vai brincar com o outro. Ah, porque o fulano está xingando o fulano, todo mundo começou a xingar. Você não precisa fazer isso, porque o outro está fazendo. Certo? Então, explicar diferenças entre as pessoas. As crianças com esse negócio de bullying hoje em dia, muitas vezes é a falta do background em casa, de explicar. As pessoas são diferentes. Um tem um corpo diferente, uma raça diferente, todo mundo, ninguém é mais ou menor na dignidade, na sociedade. Falta isso. Né? Então, a gente, claro que são espíritos muitas vezes muito difíceis, a gente compreende, mas essa orientação ela precisa ser dada, né? Desde pequeno, porque a criança ela vai em casa, ela vai vendo o pai querendo que ela faça isso, isso e isso, ela vai confundir com o quê? Bom, ele quer que eu faça assim, 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 eu tenho que fazer, todo mundo fazer igual. E não é isso. Uma coisa é educação e disciplina, outra coisa é nós queremos que a pessoa seja o que ela não é. Né? E isso começa o quê? O bullying é justamente isso. Ah, você é diferente, você é isso, você não é que nem eu. Você não é melhor que eu. Né? Começa por aí. Então, a gente não vê a diferença nas pessoas. Nós não conseguimos ver com olhos de dignidade, de respeito às nossas diferenças, sejam elas físicas ou morais. Então, para a gente ir finalizando, nós temos tolerância e respeito mútuo, né? Que leva aonde? Que aquela nossa companheira falou. Paciência, respeito, que leva à harmonização, valorização e a compreender as nossas diferenças. Eu pergunto para você, se uma pessoa fuma e a outra bebe, vamos supor, e um está brigando com o outro, não, eu fumo, eu bebo, não, porque você é melhor que eu. Quem é melhor ou pior aí, gente? Ninguém, né? Ninguém melhor nem pior. Os dois estão o quê? Fazendo algo que nós sabemos que para a saúde não é bom. Então, por que eu tenho que ficar batendo boca? Né? Igual aqui, ó, biscoito e bolacha. Vai mudar a criatura da bolacha? Ah, porque não sei aonde fala bolacha. Vai mudar o sabor do negócio, gente? Não vai, né? Biscoito, bolacha, né? E por aí vai. Então, quando a gente começa a compreender que a gente não é igual ao outro, a gente começa a compreender as diferenças, a gente entra numa postura de respeito. Por mais que a gente não goste do que a gente está vendo, a gente começa a respeitar, porque eu também quero que o outro veja o que eu também sou diferente. Eu não quero que as pessoas me manipulem a ser o que ela é. Então, da mesma forma, eu preciso ver no outro o que ele realmente é, em essência, né? Então, olha, gente, você consegue imaginar isso que deve ser uma montagem, né? Mas às vezes não. Às vezes os animais eles são mais dóceis, né, do que nós, às vezes. Mas quando uma pessoa não gosta do que a gente gosta, a gente tem a tendência de dizer o quê? Tem alguma coisa errada com ela. Como é que ela não gosta de ir naquela festa? É ou não é? Como é que você não gosta desse negócio que eu cozinhei? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de estrogonofe. Eu não gosto. Mas como é que não gosta? Todo mundo gosta. Eu não gosto. Né? E eu começo a ficar alterada. Né? Então, as pessoas têm diferenças. Então, quando ela não concorda comigo, eu coloco um rótulo. Está errado. Né? Por aí vai. E aí, como a gente falou, né, o exemplo do fumo, de quem bebe e quem fuma. Quem está certo e quem está errado? Ninguém, né, gente? A manutenção da saúde é de ordem geral. Cada um faz o que quer, certo? Troca de experiência. Como que a gente vê isso? Né? Uma convivência harmoniosa. A gente precisa ver, aprender que as pessoas são importantes. Cada uma delas tem a sua utilidade. Até aquele que a gente mais não gosta, né? Não vou falar outra palavra, que não gosta ainda, tem alguma utilidade. Nem que seja para nos ensinar o não proceder. A pessoa sempre tem uma coisa para ensinar, de bom. Né? Então, aquilo que é difícil para um pode ser fácil para o outro. É o que eu falei, o exemplo do meu tio, que adorava arrumar cadáver. Gente,
Muitos poucos de nós vão querer esse trabalho, certo? Ou não? Não é todo mundo que quer. Mas tem gente que adora fazer isso. E ainda bem, né? A gente começar a ver essas questões. E o mundo, gente, só é o que está hoje por causa das nossas diferenças. A ciência, a filosofia, a religião só cresceu e está evoluindo de uma forma gritante porque as pessoas são diferentes. Porque senão todo mundo ia fazer iPhone, não ia ter Samsung, não ia ter nada. Todo mundo ia ser Microsoft, né? Tá na tecnologia. Todo mundo ia fazer isso. Tem gosto para tudo. Cada um, né, contribui de uma forma diferente. Por aí vai, ciência, medicina e tudo que a gente puder. É a questão da troca da experiência que é valiosa. Então, eu tenho um negócio em você que eu não gosto, quem sabe eu procuro aprender com aquilo, a não usar na minha própria vida. Porque Joana de Ângeles vai nos dizer que, às vezes, algo que a gente vê numa pessoa que a gente não gosta é algo que precisa trabalhar dentro de nós. Mas está lá embutido, a gente não percebe. Né? Então, talvez sejam algumas reflexões que a gente pode fazer. Compreender, gente, as diferenças não significa que nós aceitemos os erros. Ah, então tá. Então, você é diferente de mim, tudo bem você falar assim com o outro. Não, não está tudo bem. Não é a gente ser conivente com a má conduta das pessoas. Ah, ele é diferente. Tá vendo? Ele vai lá e rouba um banco. É problema dele. Não. Ninguém vai ser conivente com o erro. Ele é diferente. Ele está caindo num erro. Ele está se prejudicando. É problema dele? É. Mas eu não tenho que concordar com isso. Vocês percebem a diferença? Então, ser tolerante é entender aonde que o outro se encontra, não necessariamente concordar com ele. E achar que aquilo está maravilhoso, né? É entender o grau evolutivo das pessoas. Quando a gente começa a entender, dentro de casa, o nível evolutivo de cada um, a gente começa a encontrar um pouco de paz. A convivência, por mais difícil, ela começa a ficar melhor, dentro da gente, pelo menos, né? Coisas da nossa infância que aconteceu hoje, na vida adulta, aprendendo, né, essas questões espirituais, a gente fala, poxa, era o que meu pai e a mãe sabiam fazer. Era a única coisa que eles compreendiam naquela época. Então, deixa eu fazer diferente daqui para frente. Não precisa pensar nisso, né? Porque a gente fica se punindo, mas entender o nível evolutivo da pessoa. Né? Às vezes, a gente quer que a pessoa venha no centro e assista, entenda e acha boa a palestra. Às vezes, a pessoa não está pronta para isso, gente. Mas ela não é melhor ou pior do que nós por causa disso. Às vezes não está pronta, não quer saber dessas coisas ainda, né? E não tem problema nenhum. É apreciar o que o outro tem, as suas virtudes, mesmo naquela pessoa que só mostra coisa que a gente não discorda. Tem alguma coisa naquele indivíduo que é bom, que tem algo ali que eu posso usufruir, que eu posso utilizar para apontar alguma virtude ou alguma coisa que, sei lá, um dia ele fez legal para todo mundo. Isso ajuda a gente a lidar com essas dificuldades, com essas divergências entre as pessoas, né? Incentivar o lado bom das pessoas. Então, aquela pessoa só fala abobrinha, gente, vamos incentivar o lado bom. Sempre a gente tem que enfatizar o lado bom, nessas diferenças, às vezes dá atrito na amizade. Poxa, aquela pessoa falou assim comigo, ela pensa assim, mas naquele dia ela estava lá para me auxiliar. Nem que você tenha que voltar 10 anos atrás para trazer lembrança boa. Isso te ajuda no relacionamento, né, a recuperar esses atritos que a gente tem, porque senão a gente vai se frustrar. Nós queremos que aquela pessoa, aquele amigo, se comporte, se molde da forma que eu espero. E se isso não acontece, eu me frustro, o relacionamento acaba, a amizade acaba e o trabalho fica monótono, porque eu estou esperando mais do que aquela criatura pode oferecer. Né? Então, isso é entender o nível em que a pessoa se encontra. A gente vai encontrar muita mais paz, né, nessas relações. E, finalmente, gente, eu gosto muito dessa frase de Jesus, porque o que ele diz aqui, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus nunca disse, você pode fazer como eu faço. Vocês percebem a diferença? Porque como ele faz, ninguém vai fazer. Ele já sabia disso. Precisa da gente a começar a aprender. Como ele faz, ninguém no universo vai fazer. Como nós fazemos, ninguém nesse mundo vai fazer. Vocês entendem? Porque nós somos únicos. Então, é que a gente levar para casa a ideia de que cada um tem um papel para desempenhar, como a gente viu no início. Cada um de nós tem a sua importância. Não importa
o tempo que a gente vai levar para disseminar essas diferenças, para se entender melhor uns com os outros, uma coisa é certa: cada um de nós vai chegar num determinado lugar, num determinado tempo que nós escolhermos. E este lugar e este objetivo é a implantação do reino de Deus dentro de nós, com diferenças ou sem diferenças, lentos ou mais rápidos. Então, com isso em mente, eu espero que a gente possa refletir, levar durante a semana e tentar, né? Como Jesus nos disse, faça o que eu faço, vocês podem fazer o que eu faço, não como eu faço, porque cada um de nós é uma pérola especial na divindade maior. Muito obrigada. Cris, você vai fazer?